deixar de amar a Deus de fato e de coração? Bom, nós espíritas, né? Em verdade não adoramos imagem, nós não temos imagem, nós não temos rituais, nós não temos esse tipo de dogmas, né? Nenhum deles. Então nós não temos esse tipo de situação na doutrina espírita. E não tendo esse tipo de situação na doutrina espírita, nós vamos guardar este segundo mandamento para o finalzinho do nosso estudo de hoje. E nós vamos passar para o terceiro mandamento. Esse, o foco do nosso estudo de hoje. E esse terceiro mandamento diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Eu estou usando a Bíblia traduzida pelo João Ferreira de Andrade, tá? Então, todos os versículos do Novo, do Velho Testamento que eu trago é da tradução do João Ferreira de Andrade. Então, lá no versículo 3 do capítulo 20 do Êxodo, do Velho Testamento, está escrito assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ora, nós podemos abordar esse assunto sob inúmeros aspectos. Sobre o aspecto da adoração, sobre o aspecto da oração, sobre o aspecto da própria linguagem que nós usamos no dia a dia. Mas o nosso foco, como eu falei no nosso primeiro trabalho, né, nós vamos ter que escolher um foco. E o nosso vai ser o foco da oração, o foco da prece. E por que eu escolhi, né? Nós escolhemos esse foco? Porque Jesus, sistematicamente no Evangelho, ele recorre à prece. E sistematicamente no Evangelho, Jesus nos conclama a recorrer à prece, a recorrer à oração. No momento mais marcante, talvez um dos mais mal entendidos de todo o Evangelho, que está em Mateus, no capítulo 26, versículos 36 a 45, está escrito assim: então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Ora, quem já ouviu algum padre, né, Larissa já, sabe que o Gaian, que é um amigo nosso que faz esse trabalho do padre no Espírito Santo, sabe que o Gaian fala com muita propriedade sobre isso. Quando Jesus fala que eu vou ali orar, Jesus fala o seguinte: vocês continuem aqui, permaneçam nessa vibração, segurem essa vibração para mim aqui, que eu vou me encontrar com o Pai, eu vou subir um degrau, eu vou ali orar, eu vou ali ter um encontro com o Pai. E ele continua. Aí Mateus diz assim: levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. João e Tiago, né, os dois filhos de Zebedeu. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus pede aos discípulos para vigiar com ele. E o que acontece logo depois? Alguém lembra dessa passagem? Na hora que ele volta, o que os discípulos estão fazendo? Eles estão dormindo. Ele retorna e eles estão dormindo. Aí Jesus vira para eles e fala assim: eu vou passar, né, nessa parte. Aí voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: assim nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Se vocês lembrarem, um pouco antes, lá em Cafarnaum, a mãe de João e de Tiago pediu a Jesus para que um se sentasse à esquerda e o outro à direita dele. E ele vira para ele e fala assim: você acha que seus filhos estão preparados para beber do cálice amargo que eu vou beber? Essa é forte. Aí, a comprovação de que eles não estavam ainda preparados para aquilo, está aqui. Por quê?
Porque nenhuma hora eles conseguiram vigiar, eles dormiram. Né? Aí ele retoma e diz para os três, Pedro, Tiago e João: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ora, o que acontece com a gente quando a gente reencarna? Nesse mundo de provas e expiações, a gente reencarna para quê? Melhorar. Mas para nos provar, para Evoluir. evoluir e para expiar. Sim. Certo? Para testar, bom, se a gente vem ser provado, ou se a gente vem expiar alguma falta do passado, a gente está sendo testado em nossas fraquezas. Correto? E Jesus lá no Evangelho, e nós estamos ouvindo isso há 2015 anos, Jesus lá no Evangelho diz pra gente assim: vigiai e orai para não cair em tentação, porque o Espírito está pronto, porque o Espírito realmente está pronto, a gente está aqui em Espírito, todos nós, encarnados e desencarnados, temos nosso Espírito prontinho, mas a carne é fraca. O que ele quis dizer com isso? Na hora que a gente entra na carne, a prova chega, a fraqueza aparece. E somos todos sujeitos aos erros, né? E todos, não é só o erro, Larissa, porque além do erro, a gente é sujeito às fraquezas. Não necessariamente que a fraqueza seja um erro, mas às vezes ela é um empecilho ao nosso adiantamento. Sim. Sabe? Não necessariamente que a nossa fraqueza seja um erro. Nós vamos ver aqui no vídeo. Sabe? Mas ela é um empecilho ao nosso adiantamento. Tá? Para todos que estão aqui, para os irmãos que estão nos acompanhando no Facebook e no YouTube, o vídeo que eu vou passar aqui é do canal Amigos da Luz, que é muito legal, está na internet, eles têm vídeos curtos, pequenos, está no YouTube, e eles aliam as verdades da doutrina espírita com humor. Então a gente vai ver um videozinho aqui hoje sobre isso. Bom, aí Jesus retira-se pela segunda vez e fala para os discípulos: olha, eu vou voltar e vou orar novamente, vou subir de novo, vou elevar de novo, meu espírito vai subir de patamar de novo, vocês fiquem aqui e vigiem. Aí ele volta, eles estão dormindo de novo. Não vai ter jeito. Ô Zé, fala aí por favor que tem que dar a volta. Quando Jesus retorna, precisa dar a volta na outra escada, aqui está fechado. Os discípulos estão dormindo novamente. E aí ele vai uma terceira vez. Aí está no versículo 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: agora dormi e descansai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. O que Jesus queria mostrar para os discípulos com isso? Ele queria mostrar para os discípulos que nós todos, íamos passar por momentos de dificuldade. Que nós todos precisávamos vigiar e orar. E que em algum momento depois de passarmos pela dificuldade, em algum momento depois que a gente vigiasse, orasse, a dificuldade passasse, a gente ia poder descansar, porque o descanso é próprio do ser humano. Ele é tão próprio do espírito quanto da carne, muito mais da carne do que do espírito, porque espíritos evoluídos não precisam descansar, eles trabalham incessantemente. O trabalho para eles é um alimento, é o descanso. Mas pegando aqui o foco que a gente quer trabalhar, que é a prece, né? Que é não levar o nome de Deus em vão através da prece, eu vou me permitir passar o vídeo e aí nós vamos entrar no Livro dos Espíritos e numa história de Bezerra de Menezes e Santo Antônio de Pádua. Você pode fazer o favor? Vê se você consegue colocar em tela cheia pra gente.
A nossa história no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Pode aumentar um pouco, por favor. Da hoje, perdoa a nossa ofensa, e como nós perdoamos a quem nos estão ofendido, não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Oi. Ei! Quem é você, minha filha? Eu sou uma amiga espiritual sua. Eu quero fazer uma pergunta rápida. Que amiga espiritual? Como assim espírito se eu tô te vendo? É porque você já dormiu. Mas isso não vem ao caso agora. Eu só quero saber uma coisa. Vem cá, eu tô sonhando. João, escuta, que eu não tenho muito tempo. Já você vai sair andando com a sua turminha e não vai mais me dar atenção. Peraí, que turminha é essa? Isso aqui é minha turminha? Uhum. Mas eu faço prece todas as noites, não era pra eu estar numa sintonia melhorzinha, não? Que isso, cara? É sobre isso que eu queria falar. Você estava fazendo uma prece? Mas não era uma prece. João, você não estava nem prestando atenção no que estava dizendo. Seu pensamento estava entre a azia que você está sentindo, por causa daquele feijão temperado demais. E a conta de luz que vence amanhã. Mas também veio absurdo, viu, preço? É, veio mesmo, homem. Mas olha só, se você se propôs a fazer uma prece, faz uma prece. Tenta limpar a cabeça de todas as outras coisas. Conversa com Deus. Isso. Mas eu não consigo fazer esse jeitão de prece que vocês fazem, não. Essas palavras rebuscadas, de sois vós, Senhor, tudo que eu tô, Cristo, vocês não... João, orar é entrar em conexão com o plano superior. Não precisa um jeitão de prece cheio de tu, voz e palavras rebuscadas. Basta você conversar francamente com Deus. Como você conversa com seus amigos? É simples. Ah, tá. Então eu vou chegar pra Deus. Qual é, Deus? Beleza? E tudo bem? Ei, como é que foi o jogo do Vascão? Você viu? É bom, assim, se o seu papo com o Criador for sobre o jogo do Vascão, tudo bem. Mas você podia aproveitar também para falar sobre os seus medos, suas expectativas. Tinha que ser essa, né? Lembrar com ele as coisas que você fez durante o dia. Acho que as suas palavras mesmo. Eu não consigo, não sei, não adianta. Bom, tá bom. Melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá. Tá bom, então. Até mais. É. Só mais uma coisa. Aquele exame que o seu pai fez já saiu o resultado? Saiu, sim. Saiu e a notícia não foi muito boa, não. Parece que ele já está quase nos deixando já. Os médicos pediram até pra gente ir se preparando, entendeu? Ter até passado mais tempo com ele, ter levado ele pro Maracanã. Coisa que ele gosta muito. Eu não fiz. Peço a Deus para que ele possa me dar força, que ele possa me ensinar direitinho, a entender o tempo dele. E de repente eu tenho certeza que mais para frente a gente pode até se encontrar. Né? Isso que todo mundo fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Que assim seja. Opa, peraí. Então o que eu fiz foi... Uma bela prece. Os obsessores não foram embora ainda. Obsessores? Não, na verdade, desse grupo aí, você é o mais atrasadinho. Claro, vascaínos. Viu? Eu tenho esportiva, né? Eu não entendi não quando ele voltar de novo. Eu tenho esportiva. Fui campeão no domingo e trouxe esse no... Mas vocês percebem? Foi isso que eu falei no início, né? Que eles aliam o ensinamento com o humor. Vocês percebem o quanto muitas vezes, na hora do aperto, é que a gente faz a prece de verdade? Na hora da dor é que a gente faz a prece de verdade. Na hora do sentimento de dificuldade é que a gente vai se encontrar com Deus. Claro que isso é uma situação e uma posição material. É por isso que o Chico chamava as enfermidades dele de as minhas amigas.
Exatamente. Isso que ele falava. Né? Alguém uma vez perguntaram pra ele: Chico, você não quer casar? Ele: eu sou casado com a Angina É a Angina e Catarata. e com a Dona Catarata. Com duas até, com a Dona Angina e com a Dona Catarata. Né? E aí, percebendo toda essa situação que não é nova, essa situação não é nova, essa situação vem nos acompanhando desde Moisés, ou desde antes de Moisés. Por isso que houve um mandamento específico à época de Moisés, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Oi. A oração é em vão? A oração, a primeira que ele estava fazendo, ele não. Mas a segunda. A segunda não. Aí, isso aí não é legal. Não. A segunda ele se elevou, ele falou. Você viu o que ele falou? Não vai ser bom, tô achando que o Pai, né, vai nos deixar. E eu peço a Deus que ele faça com que eu entenda a hora dele. Isso não é. Ele foi lá em cima. Ele concentrou e foi lá em cima. Agora na primeira ele estava assim: Pai, nós precisamos ser santificados. Então quando a gente está num momento de angústia, de dor, que a gente desabafa com Deus, não é estar falando em vão. De jeito nenhum. Quando você desabafa com os amigos, já não é falar em vão. Já é uma forma de oração. Porque você está usando aquele veículo que é o amigo para chegar até... Inclusive nos momentos de agradecimento. Exatamente. Mas, El, eu gosto muito de fazer, antes de fazer, começar a minha oração com o Pai Nosso. Ele serve de uma pré-oração para mim me sintonizar. Aí sim. Aí nós vamos olhar o Kardec. Zé, sabe por quê? Porque o Kardec vai falar sobre isso. Kardec vai falar sobre isso. Na pergunta, eu só queria, antes de falar um pouquinho sobre isso, entrar exatamente na parte do Livro dos Espíritos que fala disso, fazer uma distinção entre o que é vigiar, porque Jesus chama a atenção dos discípulos, né? Ele pede para eles vigiarem e eles não vigiaram, entre o que é vigiar e o que é orar. Então vigiar é manter o foco, a atenção e a consciência. Por que manter o foco, a atenção e principalmente a consciência? Porque na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos espíritos: aonde está gravada a lei divina? Nós não falamos de lei divina no primeiro mandamento? E os espíritos vão responder: na consciência. Então, quando a gente mantém o foco, a atenção e a consciência em elevação, a gente está vigiando. Né? Quando eu cheguei aqui, Dedé já veio, tipo assim, não vem me zoar porque o seu time foi campeão em cima do meu. Mas eu não ia fazer isso aqui, eu ia fazer isso fora da Casa Espírita, não aqui. Ele quis dizer que isso aí, a nossa consciência, é o tribunal, é o juiz, é os jurados. Nós vamos nos julgar nós mesmos. Exatamente. Só um minutinho. A gente tem que levar em consideração também a questão das nossas perturbações, né? Que no momento que a gente vai elevar, né, uma voz, alguma coisa que nos chame a atenção. Hoje eu estava vendo a passagem do Chico, e quando ele foi escrever o nosso lar, ele parou para ir fazer a barba. Ele chegou no barbeiro, aí ele viu, né, os espíritos falando no ouvido do barbeiro: corte o pescoço dele, corte o pescoço dele. Ele teve a frieza, entendeu? O controle, o autocontrole, que o barbeiro virou para ele e falou assim: eu estou me sentindo algo estranho, ruim, eu não vou conseguir acabar de fazer sua barba. Ele simplesmente respondeu: tem dia que é assim mesmo. Se não dá para fazer a barba hoje, volta amanhã, termina amanhã. Então a gente, até nesses momentos de perturbações também, a gente tem que ter, né, vamos colocar assim, essa paciência para a gente contornar a situação. Porque se a gente se deixar levar, a gente acaba se entregando. É onde a gente está vigiando. Sim. Porque é onde a gente não se perturba. É exatamente naquele momento em que alguma coisa te diz assim: não vá nesse lugar. Mas quando você sabe que aquele lugar é bom para você, você vai. Isso
Isso é vigiar. Isso é o que aconteceu hoje. Exatamente. É exatamente a vigília. Esta é a vigília boa. Por exemplo, você está no meio das pessoas que sempre conviveram contigo, está todo mundo bebendo, todo mundo fumando, e você diz não. Você está vigiando. Ali você não está fazendo prece, mas você está vigiando. Você pode até entrar num momento de prece, mas primeiro você está vigiando. Esta é a vigília que Jesus pediu aos discípulos e que recomendou a nós através Então do eu Evangelho. tenho que me vigiar. Sim. Ninguém tem que vigiar a sua vida. Você tem que vigiar a sua vida. Eu não tenho que vigiar o Dedé, não tenho que vigiar ninguém. Mas ele tem que vigiar a vida dele. Jesus não pediu aos discípulos para vigiar e orar por ele? Não. Olha o que ele fala. Isso é muito interessante. Cada um se vigiar. Ah, Olha o que ele fala. o que eu entendi que estivesse vigiando ele para ele ter paz para poder orar. Olha como é que é o versículo 41. Mas é muito boa esse seu questionamento, porque muita gente tem esse questionamento. Eu sempre tive, desde que eu aprendi essa passagem na vida. Olha como é que ele fala. Vigiai e orai para que não entreis. Não entreis são vocês. Em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Porque a carne dele, Jesus, não era fraca. Ele não vacilou. Quando ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice, ele não queria não ir para a cruz. Ele sabia que ele ia para a cruz. Não. O que ele disse foi, Pai, mais uma vez essa humanidade que você me entregou nas mãos está errando. E eles vão mais uma vez sacrificar um inocente, que no caso era ele, mas podia ser qualquer um de nós. Mais uma vez sacrificar um inocente porque eles não entendem a sua mensagem. Porque eles já tinham sacrificado vários discípulos, vários enviados de Deus, e sacrificaram outros tantos depois, Joana d'Arc e outros tantos, né? Anônimos que foram queimados, enfim. Porque me abandonaste. Porque me abandonaste, mas na verdade não é o me abandonastes. É Pai, o abandonaste nesse caso, Dedé, e o Gael fala isso bonito demais, eu não consegui ainda transformá-los. Eu não consegui ainda o propósito de transformá-los. Mesmo eu vindo aqui falar para eles, eu não consegui ainda o propósito de transformá-los. Mas é óbvio que ele sabia, né? É óbvio que ele sabia. Só que ele deixa essas mensagens para a gente decodificar ao longo do tempo. Bom, e orar? Orar é emitir pensamentos, ondas mentais afinizadas com o quê? Pode ser com bem, pode ser com mal, escolher mim. Eu posso rezar porque eu quiser. Eu posso rezar? Posso. Eu posso rezar para um espírito iluminado, eu posso rezar diretamente a Deus, eu posso rezar para Jesus, como eu posso rezar para um espírito infeliz. A escolha é minha. Quando a gente fica lamuriando, a gente está fazendo o quê? Orando para o infeliz, para o irmão que desconhece o bem. E isso é tão forte que Jesus fala, vigiai primeiro e depois orai. É por isso que aparece o vigiai primeiro. Para a gente manter o nível. E mantendo o nível, depois a gente faz a oração. Porque aí a oração vai ser uma oração igual a segunda que ele fez. No caso dele lá, ele fez aquela prece lá. No caso, ele de qualquer jeito, fazendo a prece. Aí você vê que a mentora. Exatamente, a mentora fala lá, sua galerinha. Aí ele toma um susto. E depois o que ela fala com ele? Você é o mais atrasadinho deles. Quer dizer que eles não eram tão más companhias para ele. Não eram, não. Eram as companhias que ele gostava mesmo. A sintonia dele levou ele a essas companhias, né? A sintonia dele levou a essas companhias. Bom, aí vem uma frase que a gente fala muito. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É ou não é? Mas é uma brincadeira que a pessoa faz, né? Não é não, é muita verdade. Faz sentido. Faz todo sentido do mundo. Porque quanto mais a gente reza... É desagradável a brincadeira, mas... Por dois motivos. Se não rezar direito, vai acontecer. Se não rezar direito, e se rezar direito também. Porque se não rezar direito, as companhias são as companhias infelizes. E se rezar direito, os infelizes vão te procurar para te testar.
Então, quanto mais eu rezo, mais assombração tem que aparecer no meu caminho. Por quê? Porque eu tenho que ser testado. Mas você tem que entender por que você está rezando. Claro. É que está diferente. Claro. Não adianta achar assim, eu tô rezando e tô aqui na mesma situação. Claro. Né? Por que não tá acontecendo nada? Por que nada muda? Claro que sim. E você não se muda. Porque Então, vem de dentro. Nós precisamos entender isso. As assombrações vão aparecer. Encarnadas e desencarnadas. Encarnada e desencarnada. Porque muitas vezes ele estava ali, né? Quem é você? Não, eu sou um amigo espiritual apenas. Mas podia ser encarnada. Porque pode nos aparecer assombração encarnada. Os amigos ou até aqueles que não gostam muito da gente mesmo, que fazem as coisas por trás da gente. Então a gente precisa entender isso com muita tranquilidade. É assim mesmo que funciona. Né? A gente fala sempre dos pastores, dos padres. Vocês acham que eles recebem só elogio o dia inteiro? Só gente que gosta deles? Só gente que procura a igreja deles porque acha que a igreja deles é boa? Uma vez eu ouvi de um padre um negócio bonito demais, demais, demais. Ele virou para mim, desabafando um pouco, que é um amigo de longa data. Ele virou para mim e falou assim: tem dia que é difícil, porque você conviver com os problemas dos outros não é fácil. A gente tem que ter muita força moral. Porque em verdade é isso. Em verdade é isso. Os problemas dos outros vão até ele, porque as pessoas confiam nele. Então, na pergunta 658, Kardec pergunta aos espíritos assim: a prece é agradável a Deus? E aí que vem a resposta, Zé Antônio. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo. Então, se a sua intenção ao fazer o Pai Nosso é a boa intenção de preparar o ambiente para que aquela sua prece seja de fato uma prece elevada, perfeito. Agora, se a minha ou a sua intenção é a do moço aqui, fazer a prece rapidinho, chutada para poder dormir, ela de nada vale. É melhor nem fazer. Às vezes uma prece do coração é tão mais rápida, vale bem mais do que um Pai Nosso. Você respondeu como os espíritos respondem aqui na pergunta 660. Que lindo, filha! Porque na pergunta 660, o Kardec pergunta: como se explica que certas pessoas que oram muito sejam de mau caráter, ciumentas e parará? E ele vai perguntando. E os espíritos respondem assim: o essencial não é orar muito, é orar bem. Com o coração. Eu falo essa oração que eu faço do Pai Nosso antes, para preparar o texto. Exatamente. Depois eu faço a minha oração. É para mim entrar em sintonia. Exatamente. Para mim não entrar diretamente na oração, às vezes com a mente um pouco perturbada. Porque nós somos preparados pelo próprio Evangelho, pela nossa própria origem, muitas vezes católica, na maioria das vezes, né? Para fazer a prece através do Pai Nosso. A gente né? aprende a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria antes de dormir. Exatamente. A gente já vive numa rotina que você já nem sabe o que você está falando. Mas quando você tem a intenção, igual o Zé falou, de preparar o ambiente, aí sim. Aí nós estamos chegando... É uma lavagem da mente antes da Exatamente. Aquele estudo do Pai Nosso que você trouxe fala muito bem isso que você falou sobre o Pai Nosso, né? Antes de começar, fala muito bem sobre a prece em relação a isso, nesse Exatamente. Bom, aí na pergunta 659, Kardec questiona os espíritos assim: qual é o caráter geral da prece? E os espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele. Lembra do que ele fez aqui? Primeiro ele pensou em Deus. Aproximar-se dele, aí ele falou: Deus, tomara que eu entenda o seu momento, o seu tempo, né? E pôr-se em comunicação com ele. Então ali na hora que ele falou, tomara que eu entenda o seu tempo, ele já se colocou em comunicação com Deus, né?
E ele está fazendo uma coisa interessante, porque como ele está fazendo aquilo ali em relação ao pai dele, ele já está começando a preparar o ambiente para o pai dele chegar no plano espiritual bem chegado, com mais tranquilidade. Então, aí os Espíritos resumem: pela prece nós podemos louvar, pedir e agradecer. Agora, desses três, o que nós fazemos menos? Agradecer. Agradecer. Mas só pedimos. Nós, na maioria das vezes, pedimos, né? Na maioria das vezes nós pedimos. É engraçado porque, assim, nós já temos há algum tempo, e o grupo que está aqui hoje, praticamente todo mundo já veio à Casa Espírita mais vezes, né? Então nós já temos há algum tempo a consciência de que nós estamos no momento, no lugar e com as pessoas que nós precisamos. Nós temos essa consciência, né? Mas mesmo assim, nós muitas vezes não nos permitimos, nós não nos permitimos agradecer por isso. Na verdade, muitas vezes a gente reclama disso, com um agravante muito, muito alto. Um agravante muito, muito alto. Em geral, quem pediu para estar aqui, do jeito e com quem nós estamos, fomos nós mesmos, na espiritualidade. Em geral, nós fomos as pessoas que solicitamos estar aqui neste momento. Do jeito que a gente está, com o dinheiro que a gente tem, com a casa, com a família, com os amigos, com tudo. Somos nós que pedimos, antes de encarnar. Então não existe o livre-arbítrio de ter acontecido isso aqui, não. Então uma coisa existe. O que eu estou falando aqui? Em geral. Em geral. Em geral. Tá. Em geral. Porque você pode mudar o rumo da sua prova. Você deseja, mas após você encarnar, o que você vai fazer depende da sua consciência. Depende de você. O seu desejo você fez antes de vir. Tanto você pode mudar o rumo, que você pode, por exemplo, suicidar. Você mudou o rumo de tudo. Ou você pode fazer tanto bem que você pode esticar um pouquinho a sua programação. Lembra que lá em Mateus, salvo engano, no capítulo 26 mesmo, Jesus diz assim: qual de vós acha que se preocupando vai aumentar em 1 minuto a sua vida? Resumindo, porque eu não estou aqui com o Evangelho agora, mas qual de vós acha que se preocupando quer dizer que reclamando, que não estando satisfeito com o que tem, vai aumentar em 1 minuto o seu tempo de vida? Ninguém. Absolutamente ninguém. Absolutamente nenhum de nós. Na pergunta 661, Kardec faz um questionamento interessantíssimo. Ele pergunta assim: pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? E os Espíritos respondem assim: aquele que pede a Deus o perdão das faltas não o obtém se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Não obtém o quê? Não obtém perdão. Tem que falar isso aí. Não é porque está suprimido Pois aqui, né? É esse que é o problema de muita gente. Não obtém o perdão. A gente lê, não raciocina o que a palavra quer dizer comigo. É porque ela está oculta ali. Pois é. É verdade. É verdade. Repete, por favor, o que você falou. Kardec pergunta assim aos Espíritos: pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Poder pode, né? Aí eles respondem: sim. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não vai obter esse perdão se não mudar de conduta. Você pode até pedir, mas se você não mudar de conduta, você não vai ter o perdão. Então a prece vai ser em vão.
Sim, é uma prece em vão. É elevar o nome de Deus em vão. O arrependimento, mudou de direção para o bem, você está... A mudança de conduta é uma correção da falta. É uma correção. Isso, e aí, vamos dizer, não é o perdão, já é a sua correção. E é exatamente nesse ponto. Pelo menos a tentativa. Já é o recebimento, já é o acima de conta, vamos dizer assim. Não, eu ia chegar exatamente nesse ponto, José, pelo seguinte, olha o que eles falam. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Aí, os atos valem mais. Só que é o seguinte, eles não estão colocando como pré-condição que sejam boas ações para com os outros. Pode ser boas ações para comigo mesmo. Eu começo com boas ações para comigo. Que quem muda de conduta, me melhorando. Que quem muda de conduta para melhor já recebe automaticamente, porque nem Sim, porque você já está se preservando, você já está vigiando. Porque quem muda de conduta está vigiando automaticamente, isso é automático. Mas e o fracasso? Ele faz parte. Mas e a caminhada? E o recomeço da caminhada? Faz parte também. E é você que tem que... E aí, a Joana de Ângeles fala assim: não se detenha em relacionamentos conflituosos, porque você não, para resumir, porque é muito bonito o que ela fala, mas eu não estou conseguindo lembrar exatamente agora, mas ela fala assim: não se detém em relacionamentos conflituosos. Por quê? Porque você não vai conseguir mudar o outro se não quiser. Você não vai conseguir ajudar o outro se não quiser. Você só consegue dar a mão a alguém se esse alguém quiser também te dar a mão. Então, quando a gente está tentando mudar de conduta, a primeira pessoa a quem nós estamos ajudando somos nós. E aí, a Maria Tereza vai falar isso, né? Alguém até publicou isso no nosso grupo do WhatsApp há poucos dias. Não se preocupe com números. Ajude a um de cada vez e comece por você. Comece por quem está mais próximo, que é você. Né? Então, quais são os recados desses emissários de Deus para nós? O recado é: olha, resolve o seu problema, em bom português, né, Dedé? Cuida da sua vida primeiro, resolve o seu problema, se ajuda, para depois você querer ajudar a melhorar ou mudar o outro. Eu uso uma frase que: se você muda, o mundo muda com você. Com certeza. Né? E o Gandhi falava isso. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Mas eu gosto muito de uma frase que tem também no Evangelho: ajuda-te e o céu te ajudará. Claro. Isso não sai do meu pensamento nunca. Mas o que Jesus falou? Bem, eu posso ajudar o outro. O que Jesus falou em outras palavras para os discípulos aqui nessa passagem foi exatamente isso. Ele falou: vigiai e orai. Quer dizer, se ajuda. Vigiai e orai quer dizer se ajuda. Muda de comportamento. Muda de comportamento para você não cair em tentação. Se tiver errado, você muda o comportamento. Muda o comportamento, senão você vai cair em tentação. Porque às vezes eu estou certo. Eu tenho que ir seguir reto. Exatamente. Eu acho que eu mudar de comportamento. Para de beber cachaça. Você tem que raciocinar para ver. Está certo, está correto, não está prejudicando ninguém, não está prejudicando a si. Então continue. Agora, se não tiver na direção certa, exata, correta, alinhada com o Evangelho, muda de comportamento. Exatamente. Essa que é a direção. Bom, na pergunta 664, Kardec vai perguntar se é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E aí os espíritos vão responder assim: a prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá e porque o infeliz é sempre consolado. E a palavra sempre está grifada de todo tamanho aqui. O infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores. Eu lembro de uma história da irmã Dulce, que eu já contei aqui mais de uma vez, né?
que um rapaz chega para se tratar em Salvador, ele não tem lugar de ficar, ele vem do interior, e a irmã Dulce estava usando um hospital abandonado como abrigo para os pobres dela, né? E aí, como ela gostava de dizer. E aí o cara vai lá, 3 horas da manhã, bate na porta dela, ela, meu filho, eu tô com a casa lotada, eu não tenho mais lugar para te inserir. Eu, madre, irmã, mas eu aceito qualquer lugar. Ela pensou um pouquinho e falou, ó, tem um lugar. Se você não se importar, o único lugar que eu nunca coloquei ninguém foi no necrotério abandonado. Mas tem um lugar. Se você quiser entrar e ficar... E ele aceita e entra e vai lá e dorme no necrotério. Quando ela passa 6 horas da manhã, né, para começar a visitar os doentes, o cara tá lá feliz da vida e assoviando. E ele dormiu no necrotério abandonado. Né? Olha o nível que esse cara vibrava. Muito alto. Muitos de nós não conseguem nem passar do lado do cemitério. O cara estava dormindo no necrotério abandonado. Né? Então... o consolo chegou para ele, né? O abrigo chegou para ele, né? E é o que os Espíritos falam aqui. O infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que compartilham suas dores. É sempre consolado. Inclusive no nosso lar, quando a Adriana fez umas preces, que uma mulher estava fazendo para ele, se emociona. Por quê? Porque ele se achava uma pessoa muito querida. E todo mundo que pagava consulta para ele não fez prece nenhuma. Aquela senhora que era esposa de um cara que ele atendia de graça, por causa da secretária, porque nem era ele que fazia, e às vezes com má vontade, foi aquela prece que chegou até ele. Porque aquela chegou de todo o coração. Bom, que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos por não estar prescrita nos evangelhos? Isso é interessante, né? A prece pelos mortos não está prescrita nos evangelhos. O que pensar disso? Kardec pergunta. E aí os Espíritos respondem. O Cristo disse aos homens, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação implica de empregar todos os meios possíveis de testemunhar a afeição aos outros, ou seja, ele não falou amai-vos uns aos outros só na carne. Ele falou, ama só o seu irmão que está encarnado. Ele falou isso. Ele falou, amai-vos uns aos outros. Se nós nos reconhecemos enquanto espíritos imortais, e se nós reconhecemos que nós temos várias existências, nós reconhecemos que existem irmãos encarnados e desencarnados. Logo, nós podemos fazer prece por Deus e o mundo. Tem uma passagem também que ele fala, né? Amai os vossos inimigos. Então, quer dizer, tem que orar para todo mundo, né? Sempre. É para todo mundo. 21. Bom, e aí eu falei para vocês que antes da gente entrar na historinha do Bezerra de Menezes, a gente ia voltar no segundo mandamento. Por quê? Porque na pergunta 666, Kardec diz assim, podemos orar aos espíritos? Aí é diferente. Né? Quer dizer, orar aos espíritos aqui nós podemos pedir alguma coisa aos espíritos? E os espíritos respondem, podemos orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de seus desígnios, mas o seu poder está na razão da sua superioridade. Então não adianta ficar clamando por Bezerra de Menezes. Seria como um porta-voz, né? Não adianta ficar clamando por Chico Xavier, não adianta ficar clamando por Santo Antônio, por São Sebastião, não adianta ficar clamando por Martin Luther King, São Jorge, se eles não puderem atender. Né? Então a gente pode fazer as nossas preces? Pode, mas eles vão ser apenas mensageiros do desígnio divino. Quem realmente sabe das nossas necessidades antes de nós mesmos é Deus. E Jesus deixa isso muito claro quando no Evangelho ele fala, quando orardes em silêncio, porque
O Pai que está no céu sabe do que vocês precisam antes mesmo do que vocês o saibam. Salvo engano, capítulo 5 de Mateus. Só um minutinho. Para a gente entender exatamente isso aí, você vê que quando ele ensina a orar, ele fala, Pai Nosso. Pai Nosso. Primeiro que ele dirige a quem? Ao Pai Nosso. Isso que é a verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai senão. Pois então é esse que a gente tem que estar sempre gravando. Primeiro nós dirigimos a nossa prece ao Pai, Criador, depois aí a gente vai raciocinar o que a gente realmente quer. Exatamente. Para nós. E aí eu fiz só um complemento aqui para a gente ligar lá com o segundo mandamento. Por isso não adianta fazermos imagens, retratos ou outras figuras quaisquer dos espíritos que consideramos santificados. Ou de qualquer coisa que a gente considere santificado. Pois tudo que eles podem fazer é sob a permissão de Deus e principalmente em acordo com o seu grau de superioridade. E para ilustrar isso, eu trouxe uma historinha que eu já contei algumas vezes mal contada, porque eu não lembrava onde eu tinha visto isso. Então eu contei muito resumidamente, mas agora eu achei. Essa semana eu consegui encontrar. O livro chama Notícias de Bezerra e foi escrito pelo Humberto de Campos. E no número 5, Humberto de Campos diz assim pra gente. Aí vocês vão me permitir ler, porque as palavras de Humberto de Campos são muito melhores que as minhas, né? Conta-se que Bezerra de Menezes, o denotado apóstolo do Espiritismo no Brasil, após alguns anos de desencarnação, quer dizer, alguns anos de morto, né? Lá na espiritualidade, achava-se em praia deserta, meditando tristemente quanto a maioria dos petitórios que lhe eram endereçados no mundo. Bezerra de Menezes estava numa praia deserta, em espírito, triste. Por quê? Triste com os pedidos que ele recebia. Em grande número de reuniões consagradas à prece, solicitavam-lhe providências de natureza material. Numerosos admiradores e amigos rogavam-lhe empregos rendosos, negócios lucrativos, alojamentos, proteção a documentários diversos, propriedades e promoções. Então o Bezerra de Menezes ficou angustiado com isso, ficou triste com isso, porque, gente, ele foi um médico dos pobres. Ele foi um médico que tirou o anel de formatura dele e deu para uma senhora para trocar na farmácia em remédio para o filho dela, porque ele não tinha dinheiro, a mulher também não. E ele atendeu a mulher, atendeu o filho da mulher, não tem mais nada. A única coisa que eu tenho é isso aqui, só ela troca lá na farmácia. Que já tinha uma dívida enorme no nome dele lá na farmácia. Né? Em verdade, sentia-se feliz quando chamado a servir um doente ou quando trazido a consolação dos infortunados. Porém, fora na terra um médico espírita e um homem de bem, à distância de maiores experiências em atividades comerciais. Por que motivo a convocação indébita de seu nome em processos inconfessáveis? Ele se perguntava. Não era também ele um discípulo do Evangelho interessado em ascender a maior comunhão com o Senhor? Não procurava aprender igualmente a lutar e renunciar? Monologava entre inquieto e abatido, quando viu junto dele o grande Antônio, desencarnado em Pádua no ano de 1231. Chamado Santo Antônio. Santo Antônio de Pádua. Bom, o herói admirável da Igreja Católica, nimbado de intensa luz, ouvira-lhe o solilóquio amargo. Então Santo Antônio de Pádua se compadeceu de Bezerra de Menezes, desceu das alturas em que ele se encontra, né? Porque você imagina que ele já está na espiritualidade desde 1231. Né? Mais um pouquinho serão 1000 anos. Que ele trabalha pelo bem na espiritualidade. E aí, Santo Antônio abraçou com bondade e convidou Bezerra a segui-lo. Há breves minutos,
estavam ambos no perfumado recinto de grande templo. Obviamente, uma igreja de Santo Antônio. Né? Claro que é uma igreja de Santo Antônio. O santuário, dedicado ao popular taumaturgo, regurgitava de fiéis que se prosternavam reverentes diante da primorosa estátua que o representava, sustentando a imagem de Jesus menino. O santo impeliu Bezerra a escutar os requerimentos da Assembleia e o ceareiro espírita conseguiu anotar as mais estranhas e inoportunas requisições. Aí vai falar aqui, né? Suplicava-se a Antônio casa, comida, dinheiro fácil, saliência política, matrimônio e proteção. Não faltava quem lhe implorasse contra ou outrem perseguição e vingança. Imagina que é você entrar numa igreja para pedir vingança contra o irmão. Ainda falar que colocar a cabeça para baixo. Tem gente que coloca no congelador até hoje. Eu já vi colocar a imagem dele no congelador, coitado. Com raiva dele mesmo. Com raiva dele. Tá com raiva dele. Você não conseguiu o casamento, não sai daí. Tadinho, imagina se fosse verdade. Não faltava quem lhe implorasse contra outrem perseguição e vingança, hostilidade e desprezo, inclusive crimes ocultos. O amigo e benfeitor esboçou um gesto expressivo e falou bem-humorado ao evangelizador brasileiro. Observaste atentamente? As petições são quase sempre as mesmas nos variados campos da fé. Sequioso de burilamento íntimo, troquei na igreja o hábito de cônego pelo burel dos frades. O que ele quis dizer com isso? Eu queria me melhorar, então na igreja eu troquei todo o esplendor pela pobreza. Ensinei a palavra do Mestre Divino, sufocando os espinhos de minhas próprias imperfeições. Fosse nas seduções da vida secular ou na austeridade do convento, caminhava mantendo pavorosas batalhas comigo mesmo. Se nós achamos que nós temos problemas, Santo Antônio também tinha. Se nós achamos que nós vivemos em convento, bem-vindo ao clube de Santo Antônio, ele também tinha. Santo Agostinho também tinha. Chico Xavier também tinha. Bezerra de Menezes também tinha. Martinho Lutero também tinha. Martin Lutero. Todos tinham. Gandhi tinha. Madre Teresa tinha. Irmã Dulce tinha. Todos. Nós temos até demais. E nós temos também. Mas a questão que eu quero dizer, até Jesus, num determinado momento, passou por uma angústia interior. Todos, absolutamente todos. Aí foi passar da fita espada também, na hora lá. Santo Antônio, né? Não, Jesus. Não, Jesus, sim, Jesus. No momento da cruz. Então, fosse nas seduções da vida secular ou na austeridade do convento, caminhava mantendo pavorosas batalhas comigo mesmo, ansiando entesourar a virtude, em cujo encalço permaneço até hoje. Olha que felicidade. Ele desencarnou em 1231 e está procurando a felicidade até hoje. Entretanto, procuravam-me através da oração por meirinho comum ou por advogado casamenteiro. E porque Bezerra sorrisse reconfortado, ele completou: nosso problema, no entanto, é o de instruir sem desanimar. Jesus, no monte, sentiu extrema compaixão pela turba desvairada, alimentando-lhe o corpo e clareando-lhe a alma obscura. Nesse justo momento, surge alguém à cata de Bezerra. Num círculo de oração organizado na terra, pediam-lhe indicações para que fosse descoberto o enorme tesouro de aventureiros antigos, desde muito enterrado. Antônio
afagou-lhe os ombros e disse benevolente: vai, meu amigo, e não desdenhes auxiliar. De certo, não te preocuparás com o ouro escondido, mas ensinarás aos nossos irmãos o trato precioso do solo para a riqueza do pão de todos. E descerrando-lhes o filão do progresso, plantará entre eles o entendimento e a bondade do amigo Jesus. Bezerra despediu-se contente e tornou corajoso à luta, compreendendo por fim que não bastaria lamentar a atitude dos companheiros invigilantes, mas auxiliá-los com todo amor, consciente de que o Cristo é o mestre da humanidade e de que o Evangelho, acima de tudo, é uma obra de educação. E como obra de educação, em primeiro lugar, nós precisamos educar a nós mesmos. É muito fácil falar. Muito mais difícil agir conforme a gente fala. Mas, quando a gente dá o primeiro passo, e esse primeiro passo é firme, a gente não vai retroceder mais. A gente pode dar um passo de cada vez, porque a natureza não dá salto. Mas quando a gente dá o primeiro passo, e a gente tem certeza do que a gente está fazendo, a gente não vai voltar mais. A gente não vai. Porque a gente vai usar o nome de Deus corretamente. A gente não vai usar o nome de Deus em vão. A gente vai procurar a prece de uma forma correta. A gente vai entrar em contato com Deus de uma forma correta. E a gente vai, cada dia mais, se aninhando na luz divina. Que Jesus esteja em nossos corações. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, nós podemos ainda responder. Você testemunha ao assunto? Em geral, sim. Então, vamos em paz. Que Jesus nos acompanhe.